E aí pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu me chamo Harley Pacheco, sou um dos psicólogos aqui do IPS e hoje a gente vai falar sobre gênero, né? As diferenças de gênero. Bem, em quase todas as culturas, né, esperamos que as mulheres, né, elas desenvolvam características distintas das dos homens. A gente também, né, espera que tanto os homens quanto as mulheres, né, eles desenvolvam características distintas. Tanto a gente espera isso, tanto as culturas esperam isso, que quando você vê um homem com características femininas e uma mulher com características masculinas, você coloca, já estigmatiza, né? Ah, é gay, é lésbica, né? Enfim, e isso a gente observa, esse ponto, essa expectativa a gente observa na maioria das culturas. As normas estabelecidas com base no gênero, tá, são chamadas de papéis sexuais. O homem tem o masculino tem o papel, né, sexual de homem e a mulher, obviamente, né, de mulher. Diversas pesquisas, os psicólogos eles perceberam que essas expectativas né, elas, por exemplo, a cultura que você entrou existia antes de você, ela tem essa expectativa e você absorve isso da cultura também, tá? Por exemplo, se espera, eles questionaram, né, eu li uma pesquisa ali que eles questionaram meninos de 12 anos, adolescentes aí de 16 e a pessoa adultos já de 23 e gente de 40, né? De 40 a 50, que era por faixas, né? Em todas as idades eles perceberam que existe aí expectativa das pessoas de comportamento tanto da mulher do homem. Por exemplo, a mulher, ela precisa ser gentil, ela precisa ser generosa, né? Ela precisa ser sensível, bem, isso é o que esperam dela. E o homem, por outro lado, precisam ser dominadores, precisam ser ativos, né? Realizadores de coisas, né? Então esses pontos aí, eles revelam valores e preocupações que são humanas, né? As pesquisas, inclusive, indicam que as mulheres elas têm metas expressivas como amor, perdão, ajuda, né? Já os homens, por outro lado, eles têm metas instrumentais, que a gente chama na psicologia, que é ambição, lógica, independência, tá? E esses pontos, essas questões, elas aparecem em dezenas de culturas há muitos anos. Eu li uma pesquisa de 1970, li outra de 1945. Elas não falavam exatamente, não era a mesma pesquisa, mas elas tinham algumas semelhanças. E li uma agora de 2010, tá? E consultei o livro da Davidoff, Linda Davidoff. Né? Então você vê que esse é um fator que ele acontece aí aconteceu pelo menos nesses períodos que eu li, tá? E quando não se conhece um gênero e são feitas perguntas ligadas à pessoa, presume-se que o mais bem sucedido é homem. Eu li uma pesquisa, por exemplo, que o cara perguntava, ele não falava se o autor era, se a pessoa que escreveu um texto era homem ou mulher, e aí perguntava, é bom, não sei. As pessoas diziam que era bom, porque realmente era, óbvio, né? E diziam, era homem ou mulher, quando perguntavam isso, eles diziam que era homem, tá? Isso aí é um exemplo, tá? Um exemplo. Tá? No livro da Davidoff tem vários exemplos. Tá? Uma coisa que vem acontecendo na sociedade moderna é o avanço do feminismo. E isso é, entre aspas, bom. Tá? Só que na minha percepção, é uma percepção pessoal, tá? Que é fruto de um processo de reflexão. O problema do feminismo é que para esse avanço acontecer, na medida em que ele vai ocorrendo, não está evoluindo no como devia evoluir, mas o que está acontecendo é mero assimilacionismo. Né? Por quê que eu estou falando isso? Porque para o avanço do feminismo acontecer, elas estão tendo que ter características, as mulheres, que são masculinas. Né? Então note que não é um avanço do feminismo no sentido da palavra, mas é avanço no sentido do feminismo enquanto movimento que assimila características masculinas. E isso é negativo. Né? Porque na verdade elas só estão reforçando
né? Os conceitos que já existem, quando poderiam romper com eles, né? Por exemplo, quando você vê as feministas, né, agressivas, não sei o que, agressividade é uma característica que, segundo as pesquisas, é masculina. Se a mulher lá batendo panela, pá, 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 entendeu? Tipo assim, né? É um negócio que a gente tem que pensar. Porque a mulher, ela pode ser vanguardista, ela pode exigir ser tratada entre, né, com igualdade, mas sem necessariamente absorver características que são masculinas, né? Até porque você consegue parar a guerra com flores, né? Eu já vi aí, você consegue parar a guerra com, né? Foi uma metáfora que eu quis usar, né? Você não precisa, eu tô querendo dizer que você não precisa bater para parar uma briga, né? Pode simplesmente, né? Então, o grande ponto a se observar é esse assimilacionismo que as mulheres feministas e as mulheres de maneira geral estão assumindo, né, essa posição que elas estão assumindo para diminuir a desigualdade. Isso eu acho que funciona, mas é arriscado. Isso acontece também com a homossexualidade. Né? As pessoas tendem a falar né, que os movimentos gays eles estão evoluindo. Mentira, isso é bobagem, tá? Está acontecendo que eles estão absorvendo características da sociedade heterossexual, né? Eles estão absorvendo isso, incorporando, e aí está se tornando mais fácil, né? Mas eles não estão, né? A mesma coisa com o índio, né? Esse conceito de assimilacionismo é a mesma coisa com o índio. As pessoas aceitam? E não. Eles é que estão embranquecendo, mas embranquecendo não no sentido literal da pele, né? Eles estão embranquecendo porque eles estão começando a usar as roupas que a gente usa, estão começando a falar como a gente fala, cortar o cabelo, se comportar como a gente se comporta. Não que isso seja ruim também, mas eu acho que não é a proposta deles, né? Eu estou usando o exemplo do índio, mas para falar da sexualidade da mulher, né? Tá absorvendo as características masculinas, os homossexuais absorvendo as características da comunidade hétero, né? E os estudos eles nos mostram que os homens eles têm assim melhores resultados nos testes de QI, tá? Eles realmente têm, mas ao mesmo tempo eles têm mais dificuldade na aprendizagem, né? Perceba que, né, os homens eles morrem primeiro que o sexo frágil. A mulher, o sexo frágil, ela morre depois, né? E as pesquisas ainda mostram que os homens eles mesmo eles têm mais anomalias, né, genéticas e psicológicas, a gente consegue ver depois, mas mais anomalias antes, durante e depois do nascimento. Então você percebe que a questão do sexo frágil não necessariamente a mulher é o sexo frágil. Pode ser que, né, quando você faz uma avaliação aí, você vai ver que meio que se completam, tanto o homem quanto a mulher. E isso faz sentido, inclusive, do ponto de vista evolucionista, né? Naturalista. Não faz sentido um ser melhor que o outro ou que os dois sejam iguais. Não faz o menor sentido. Quando você vai fazer uma avaliação, se você for fazer se você colocar esses conceitos de igualdade, tanto de gênero, né, quanto, né, de gênero e de papéis sexuais, dentro das teorias evolucionistas, científicas e naturalistas, o negócio não se encaixa, né? Porque como que você vai ter uma teoria da evolução se ambos são iguais, né? A da seleção natural, né? Nota que não encaixa, né? Encaixa quando você entende, percebe que existem diferenças, que as diferenças se completam e a partir daquilo você, né, gera seres mais habilidosos para se adaptarem em determinado ambiente, porque na verdade o que é importante é que o que fez a humanidade evoluir foi a capacidade de adaptação, né? Os homens eles são mais altos que as mulheres, né? Mais fortes, né? Mais musculosos e têm mais habilidade motora, né? Só que a habilidade motora é só ligeiramente mais habilidade, né? Já as mulheres, elas se destacam porque elas fazem atividades manuais muito mais fáceis e com muito mais excelência. Elas requerem e elas têm mais senso de organização, né? Elas conseguem, elas têm mais percepção de tato, de som e visão, né? Os homens eles falam mais, né? Eles se comunicam mais. E já que as mulheres elas são muito mais focadas em trabalho, por exemplo, né? Percebe que o homem tem algumas qualidades, as mulheres têm outras e que essas qualidades elas se completam, né? Tá? O que eu estou querendo deixar claro aqui, para mim, eu não estou dizendo que um é melhor que o outro nem nada. Eu simplesmente estou dizendo que
A gente tem que tomar cuidado com o assimilacionismo que está acontecendo nos movimentos feministas. Além disso, entender que o homem não é melhor que a mulher, nem a mulher é melhor do que o homem, mas ambos se completam, e é esse ponto de vista que se encaixa nas leis naturais que fizeram com que a gente chegasse no que a gente conhece hoje de ciência, né? E assim, e que ambos desempenham um papel muito forte nas relações, né? Note que as pessoas elas são diferentes, né? Mas elas se completam. E essa questão ela tem que ser sempre levada em conta, tá? O maior problema mesmo que eu tenho identificado aí é essas questões aí do assimilacionismo, né? Que está disfarçado de movimentos pró-mulher, pró-homem, né? Que é um brigando com o outro aí e tal, mas, né? Tirando isso, eu acho que tem que ter mesmo esses movimentos. Tá? Acho que eu só quero levantar também a bandeirinha para dizer assim, ó, cuidado para que, né, você não esteja incorporando os valores dos homens, né, e levantando a bandeira do feminismo. Né? Pessoal, de novo, eu sou um cara que acha que, as mulheres elas têm que ser tratadas com igualdade, mas no sentido de, eu não sei se você sabe, mas se você não sabe, você vai saber agora, tratar com igualdade é tratar com diferença, tá? Tratar com igualdade é você tratar seres diferentes com as diferenças que eles precisam ser, que eles merecem ser tratados, né? Isso vale para homem, vale para mulher, vale para homossexual, vale para gay, vale para todo mundo, né? Vale para os animais, né? Cada um de nós tem que ser tratado conforme a gente necessita. E ser tratado dessa forma diferente é que faz com que a gente seja tratado igual, com igualdade, né? Na verdade. Mas enfim, espero que você tenha gostado da videoaula aí. Se inscreve no nosso canalzinho, assiste os outros vídeos que são bem produtivos, beleza?